eu sou a Carol Veronese, eu sou bibliotecária do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, e estou aqui a convite do professor Aparício, para falar um pouquinho sobre uma obra da minha escolha no Máximas e Milímetros. O livro que eu escolhi, O Mundo da Escrita. Como a literatura transformou a civilização, do Martin Puchner. O autor ele é crítico literário e professor de literatura comparada. E o livro, se não me engano, ele é de 2019, então é bem facinho de encontrar ele para comprar. E é uma leitura, assim, que eu tô gostando muito. Ainda não terminei, é meu livro de cabeceira no momento, mas eu tô adorando a leitura dele porque ele flui muito bem, parece que a gente tá lendo um romance mesmo. E o desafio que ele se propôs é de contar um pouco da história da civilização, relacionando não só a escrita, mas também a literatura. E eu tô achando super interessante a forma como ele escreve. Ele viajou por vários lugares para escrever esse livro. E ele, logo de cara, ele começa falando sobre a história do Alexandre o Grande e as conquistas, e a influência da literatura nas conquistas do Alexandre o Grande. Porque ele carregava consigo uma cópia de Ilíada, e muitas das escolhas de guerra dele não foram por estratégia de guerra, estratégias políticas, foi por causa do livro, da Ilíada. Incrível, né, gente? Eu achei o máximo. E daí ele também fala sobre literatura de professores, como Buda, Sócrates, Confúcio, Jesus, pessoas que nunca escreveram para a posterioridade, mas que super influenciam. Os livros sobre as histórias deles super influenciam a gente até hoje. E o capítulo que eu mais gostei até agora é o capítulo sobre o primeiro grande romance da história universal, que foi feito por uma japonesa por volta de 1000 depois de Cristo, e a gente não sabe o nome dela, porque não tem registro. E eu vou ler um trecho desse capítulo, e para contextualizar, ela ficou conhecida como Murasaki Shikibu, que é o nome da personagem principal do livro que ela escreveu. E naquela época, as mulheres japonesas não podiam aprender a ler e escrever em chinês. Então a escrita que eles usavam era a escrita chinesa. E ela aprendeu escondido. Ela aprendeu chinês escondido, ouvindo as pessoas. O irmão dela tomar lições, ela aprendeu dessa forma, chinês. Conhecer chinês e os registros históricos do Japão era uma aventura arriscada. Mesmo se tentasse esconder seu conhecimento, ela cometia deslizes inadvertidamente. Certa vez o próprio imperador comentou, em tom dúbio de admiração, que Murasaki Shikibu devia ter estudado em profundidade a história japonesa, dando margem a rumores de que ela estaria alardeando seu conhecimento. Ela se deu conta de que precisava ter mais cuidado no futuro. Era impensável que uma mulher conhecesse letras chinesas e história japonesa. No mundo em que mexerico e política eram indistinguíveis, atrair o tipo errado de atenção ou não parecer feminino bastante poderia ter consequências terríveis. Para se proteger, ela começou a fingir que não conseguia ler nem as inscrições chinesas mais comuns, em biombos de papel. Então eu te convido a refletir um pouquinho sobre quanto da sociedade mudou em 1000 anos. Quanto machismo a gente ainda tem? Quanto da nossa política ainda é misturada com mexerico? E também um outro desassossego que eu deixo para vocês é refletir sobre o quanto a literatura influenciou a sua vida até agora. Bons desassossegos!